Você sabia que o maior aplicativo de mensagens do mundo foi criado por um ucraniano que passou fome, trabalhou como faxineiro e quase desistiu dos seus sonhos? Essa é a história de Jan Koum, o homem que revolucionou a comunicação global. Mas antes de chegar ao sucesso, sua jornada foi cheia de desafios que poucos conseguiriam superar. Se essa história te inspira, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora vamos mergulhar nessa trajetória inacreditável. Jan Koum nasceu em 1976, na Ucrânia, em uma pequena vila chamada Fastiv, em Kiev. Sua casa não tinha água quente e muitas vezes não havia comida suficiente. Crescendo na União Soviética, ele aprendeu a viver com medo e a enfrentar dificuldades desde cedo. Desde pequeno, Jan Koum entendeu que, se quisesse um futuro melhor, teria que lutar por ele. Aos 16 anos, Jan Koum e sua mãe decidiram deixar tudo para trás e se mudar para os Estados Unidos da América em busca de uma vida melhor. Mas o sonho americano não foi fácil. Eles chegaram sem dinheiro e sem falar inglês. Sua mãe conseguiu um emprego como faxineira e Jan começou a trabalhar limpando um mercado. Ele não tinha nada, apenas a certeza de que precisava encontrar um caminho para mudar sua vida. Jan Koum percebeu que a tecnologia poderia ser sua chance de escapar da pobreza. Ele comprava livros usados de programação e estudava sozinho por horas na biblioteca pública. Aos poucos, começou a aprender a linguagem dos computadores e se apaixonou pelo mundo da tecnologia. Ele não tinha dinheiro para pagar um curso, mas isso não o impediu de aprender. Depois de anos estudando, Jan se tornou um programador habilidoso e conseguiu um emprego no Yahoo, uma das maiores empresas de tecnologia da época. Ele trabalhou lá por 10 anos, economizando dinheiro e planejando algo maior. Jan Koum trabalhou no departamento de publicidade do Yahoo até 2007, quando renunciou junto com Brian Acton. Durante esse tempo percebeu um problema no mundo. As pessoas precisavam de um jeito simples e barato de se comunicar. Juntos, eles desenvolveram a ideia de um aplicativo que permitiria que as pessoas se comunicassem sem que suas conversas fossem gravadas. Ele não queria apenas um bom emprego. Ele queria criar algo que mudasse o mundo. Em 2009, Jan Koum se reuniu com Brian Acton, um ex-colega do Yahoo, para criar um aplicativo de mensagens. O objetivo era simples: permitir que as pessoas se comunicassem de forma rápida e gratuita, sem burocracia. O nome escolhido foi WhatsApp. Grandes ideias nascem da necessidade. Jan criou algo que ele mesmo gostaria de usar. O WhatsApp cresceu rapidamente, chegando a 600 milhões de usuários em poucos anos. Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, percebeu o potencial do app e fez uma oferta inacreditável: 19 bilhões de dólares. Jan Koum assinou o contrato de venda sentado na escadaria do prédio onde havia recebido ajuda do governo para sobreviver quando chegou aos Estados Unidos da América. Ele saiu da pobreza extrema para criar um dos maiores aplicativos da história. Tudo porque nunca desistiu de aprender e inovar. Jan Koum passou fome, foi faxineiro, trabalhou duro e nunca desistiu. Ele provou que a riqueza não é sobre onde você começa, mas sim sobre o quanto você está disposto a lutar pelos seus sonhos. Se essa história te inspirou, curta o vídeo e se inscreva no canal. E me conta aqui nos comentários, qual foi a parte mais incrível dessa jornada para você? Em 2020, por 70 milhões de euros, ele adquiriu o chamado Hotel de Fleury, uma mansão neoclássica de 600 metros quadrados, construída em 1912. A propriedade está localizada em Paris, na orla do Champ de Mars, na Avenue Émile Deschanel, 2. Em 2022, ele realizará obras de restauração e decoração no local, que devem durar pelo menos 3 anos. Ele também é dono do iate Mogambo, de 73 metros de comprimento, desde 2018, e do iate Moonrise, de 100 metros de comprimento desde 2020. Seu custo de construção é estimado em 220 milhões de dólares americanos. Em 2024, ele comprou um castelo localizado em Cap d'Antibes, na Côte d'Azur, confiscado de um oligarca russo por 65 milhões de euros.